Olá pessoal, domingão, 5 de setembro, finalzinho do dia, boletim semanal na área. Já vamos deixar os antenados e preparados para essa segunda semana de setembro, praticamente, já que a gente começou a primeira semana na metade da passada, quarta-feira. Inclusive, sugiro fortemente você vir aqui no nosso conteúdo, dar uma olhada em relação ao nosso vídeo que a gente postou na última quarta-feira, fechamento de base mensal. Tá aqui, ó, para você ficar ligado nas movimentações mais longas dentro do nosso mercado. A gente presta esse serviço aí para o investidor pessoa física ficar antenado nas informações de maior prazo. Primeiro, quero rodar aqui para vocês o nosso disclaimer. Este conteúdo, pessoal, ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre opinião própria com embasamento coerente, e aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro sem um devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Calcule o tamanho da sua perna antes de fazer qualquer aporte no mercado. Vejo muita gente entrando aí para poder operar os mini contratos. As corretoras jogaram a margem para você operar um mini contrato lá embaixo. Para você ter uma ideia, você tem um nível de alavancagem, por exemplo, no contrato de mini índice e mini dólar, extremamente alto. Por quê? Um mini contrato do índice futuro, pessoal, quando você opera, você está operando cerca de 23 mil reais. E a corretora vai te pedir lá 30, 40, 50 reais de margem para você operar uma coisa que tem um custo financeiro de 23 mil reais. No dólar, dá uma olhada. A movimentação do dólar atualmente com a cotação, cada mini contrato do dólar equivale a mais de 51 mil reais. E você lá, com a margem de garantia para operar um mini contrato de 30, 40, 50 reais, e você está operando um produto que tem um valor financeiro de 50 mil reais no caso do dólar. Aí o sujeito vai lá, coloca 500 mil reais na conta e está querendo operar lá 5, 10, 15 mini contratos. Por quê? Porque a margem de garantia que a corretora dá para ele poder operar é suficiente para ele poder operar essa quantidade. Só que ele não sabe que o financeiro que essa quantidade de mini contratos oferece é absurdamente alto. Qualquer movimentação mais curta do preço, o que vai acontecer? Você vai quebrar sua conta. Ou seja, se você tiver com essa perspectiva de entrar no mercado, principalmente no mercado futuro, com o grau de alavancagem que existe, e você não tiver planejamento financeiro para isso, e principalmente conhecimento de mercado para você poder entrar nesse tipo de alavancagem, você certamente vai ser fadado a quebrar sua conta e ter uma desilusão em relação ao mercado financeiro. Aqui, no conteúdo do canal, a gente não tem mimimi. A gente fala na lata o que um investidor, pessoa física, precisa de escutar, pessoal. Faço isso com muito carinho, porque eu mesmo gostaria que, quando eu comecei, tivesse alguém para puxar a minha orelha. Sujeito, ali não. Do jeito que você está fazendo, não tá legal. Desse jeito, você vai quebrar. E aqui, no nosso conteúdo, a gente fala isso justamente para poder alertar o investidor pessoa física direto em relação a esse nosso conteúdo. Por que a gente fala também, pessoal? Vamos falar aqui do comportamento dos participantes do mercado. A gente percebeu recentemente que o investidor estrangeiro já está recomprando toda a movimentação de venda que eles tiveram quando eles começaram lá nos 127 mil pontos. Quando chegou a nossa bolsa nos 121.800, eles fizeram um fundinho. E agora que a bolsa fechou no pregão de sexta-feira praticamente em 117 mil, eles já recompraram quase tudo. Aí você fala, Renato, então eles estão tomando uma ré aqui em relação a essa movimentação de queda que o mercado caiu e eles estavam com uma ponta compradora. Concordo. Só que, se vocês perceberem, pessoal, eles começaram a vender lá no 127 e depois começaram a recomprar no 121.800. Então, eles venderam mais caro, estão recomprando mais barato. Agora, se você olhar pela ótica de essa compra começou agora no 121.800 e agora a nossa bolsa fechou na sexta-feira no 117, se você olhar só esse prazo curtinho, é claro que o investidor estrangeiro, neste caso, está sendo o pé trocado do mercado. Só que a gente fala o quê? Fluxo oficial estrangeiro, que engloba também estrangeiro que opera por corretora nacional. Por quê? Se a gente mudar aqui
para a movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, dá uma olhada, pessoal. Eles estão fazendo um zigue-zague descendente desde quando a nossa bolsa praticamente fez o topinho lá no início, meados de junho. Exatamente de lá para cá, eles estão no reme-reme, um movimento de giro muito forte. Inclusive, a gente consegue pegar no nosso grupo de membros movimentos fantásticos. Mais uma vez eu falo, se você estiver curtindo aqui o nosso conteúdo, agora no nosso canal do YouTube, a gente tem aqui o nosso botão Seja Membro. Você não vai se arrepender. Dá uma olhada no custo, R$ 39,99 mensais. Pessoal, informações de altíssima qualidade para vocês durante o mercado em andamento, conteúdo mais detalhado do que a gente faz aqui para vocês no conteúdo do canal. Por quê? Muitos conteúdos que a gente vê aí distribuídos pela internet afora não tem metade do conhecimento que a gente está buscando aí passar para as pessoas que estão no mercado financeiro com uma mensalidade absolutamente irrisória em relação à movimentação aí de quem manda prender e quem manda soltar, exatamente aqui que a gente acompanha pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, o que está acontecendo? O fluxo oficial estrangeiro já está recomprando movimentação vendedora que eles tiveram aí no nosso mercado, e o fluxo por parte das corretoras estrangeiras ainda segue um movimento vendedor. A gente percebeu aqui no pregão de sexta-feira que eles fizeram feirinha em relação ao pânico que foi gerado pelo investidor local no nosso mercado. Agora, dá uma olhada no investidor pessoa física, pessoal. Eu até preenchi aqui esse nosso gráfico para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem está chegando agora pela primeira vez no nosso conteúdo, vou pedir encarecidamente para você se inscrever no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e se você gostar desse vídeo, senta o pé na porta, deixa o seu like, ajuda ao YouTube a distribuir melhor os nossos vídeos para que a gente possa impactar cada vez mais investidores, pessoas físicas, de como que é um comportamento profissional no mercado financeiro. Voltando aqui, como a gente estava conseguindo já comentar com vocês, dá uma olhada, pessoal. Boa parte do tempo, o fluxo acumulado do investidor pessoa física, que é essa linha aqui laranja, ele está no sentido inverso da movimentação do preço. Se vocês observarem aqui, ó, do final do mês de julho do ano passado até o mês de outubro, a nossa bolsa caiu de 105 até 93 mil pontos. E o investidor pessoa física prioritariamente estava fazendo o quê? Comprando. Se você comentar comigo, Renato, quem estava comprando aqui não estava fazendo operações de day trade, não estava fazendo operações de swing trade, não estavam fazendo operações de position trade curto. É só a galera que comprou aqui é quem estava fazendo operações de position de longo prazo, de 3, 4, 5 meses. Aí eu concordo com vocês que essas pessoas aqui tiveram uma oportunidade de sair com lucro quando o mercado subiu. Só que, imagine só, pessoal, a galera que comprou lá no início do mês de agosto, o mercado estava lá na faixa de 105, 102 mil pontos. Esse nível de preço, ele só foi ultrapassado quando? Lá no mês de novembro. Isso a gente está fazendo uma correlação com o Ibovespa, mas isso é válido para um ativo A, B ou C. Agora, tem ativo, inclusive, que não se recuperou dessa movimentação do Ibovespa e que talvez nem depois de 4 meses, 3, 4 meses que a pessoa comprou, pode ser que ela ainda não esteja auferindo lucros. E como o nosso canal está fazendo um vídeo de base semanal e a gente fala com vocês que a movimentação de swing trade, day trade, position trade curto levou o quê? Trolha, pessoal. Depois, olha o que acontece. O nosso mercado faz uma alta maravilhosa entre outubro e o mês de janeiro desse ano. A gente saiu lá dos 93 mil pontos, vamos bater 125 mil pontos. Olha o investidor pessoa física, pessoal. Prioritariamente fazendo o quê? Vendendo. Aí eu falo de novo, se foi aquele cara que esperou 3, 4 meses que comprou aqui embaixo para poder vender, top. Ou até mesmo o cara que comprou aqui, ó, quando estava lá nos 93, 94, aí de repente esperou só um mesinho e começou a colocar no bolso, top. Só que, olha quem começou a vender que estava aqui em cima, a nossa bolsa estava em 93. Provavelmente não foi essa galera que comprou aqui, porque essa galera começou a comprar de 105 para cima. A gente aqui no nosso conteúdo procura deixar o investidor, pessoa física,
mais profissional no mercado financeiro. Quando a gente coloca aqui essas movimentações, a gente está querendo dizer para vocês o seguinte: abra o olho. Se você resolver entrar no mercado financeiro para poder fazer trade, abra o seu olho como que é a forma que você está operando. Por quê, pessoal? Nós temos estatística da FGV que o investidor pessoa física é muito perdedor. E aqui no nosso canal, a gente comprovou para vocês, a gente tem um vídeo, inclusive no ano passado a gente chegou a acompanhar com vocês, a gente acompanhou aqui um ano de fluxo dos investidores estrangeiros e investidor pessoa física por cada pregão. E o investidor pessoa física possui uma taxa de acerto que não chega nem a 20%, enquanto o investidor estrangeiro com uma taxa de acerto de mais de 60% dentro do nosso mercado. E qual que é a função do nosso canal? Qual que é o nome do nosso canal? Chama Gringolândia de quê? De gringo, de investidor estrangeiro. A gente procura passar para vocês aqui qual que é o mindset de quem é vencedor no mercado. Eu sei que alguém aqui vai comentar: Renato, eu sou investidor pessoa física e também ganho grana. Aí eu vou falar: parabéns, você faz parte da minoria. E o que a gente quer chegar para vocês com o nosso conteúdo? A gente quer é que cada vez mais o investidor pessoa física, que ainda é uma minoria vencedora no mercado, comece a prestar atenção o que é mercado financeiro. Já teve gente lá no nosso grupo comentando: Renato, eu já estou mudando a minha visão do mercado só de acompanhar o grupo e o que vocês comentam aqui em relação a cenários. Porque lá, pessoal, a gente busca deixá-los muito craques, muito antenados, e eu vou procurar cada vez mais priorizar o nosso conteúdo também para o nosso grupo de membros, para forçar a pessoa justamente: olha, invista em conhecimento, com todo respeito a todos os profissionais do mercado financeiro. Se a pessoa não tiver R$ 39,99 mensais, o que ela está fazendo no mercado financeiro? Vai ser mais um para ser triturado pelo mercado. E a gente fala o seguinte: o mercado não tem dó de mim, não tem dó de você que está vendo esse vídeo, não tem dó de ninguém. É tubarão o tempo todo querendo comer o investidor pessoa física que está atuando no mercado. Então, abra o seu olho para você não ser mais um desses dentro do nosso mercado. Bom, quero comentar com vocês aqui, pessoal, olha que interessante. Na semana passada, a gente tinha comentado com vocês que eles fecharam a movimentação da semana com uma ponta de venda muito expressiva. Se vocês olharem o nosso vídeo da semana passada, eles chegaram a vender mais de 2,5 bilhões em relação aos nossos ativos do Ibovespa, que é essa linha pontilhada aqui. E o que aconteceu na semana passada? O nosso mercado tinha fechado uma semana com o quê? Com valorização. E os caras sentaram a mamona na ponta vendedora. E o que aconteceu, inclusive, com aquele nosso quadro onde que a gente informa para vocês o que é projeção de lucro, o que é projeção de prejuízo por parte deles. Na semana passada, eles tiveram uma projeção de prejuízo de pouco mais de 63 milhões de reais. Por quê? O nosso mercado estava subindo e eles estavam fazendo o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora, conforme a gente viu aqui em relação a esse gráfico evolutivo do fluxo por parte das corretoras estrangeiras. Quando chegou nessa semana, o nosso mercado devolveu com juros e correção tudo que já tinha se valorizado na semana passada. Aí, olha o pulo do gato, pessoal. Dá uma olhada nessa movimentação dessa semana. Ficaram praticamente flat. Ou seja, alguns ativos que derreteram nessa semana, eles aproveitaram para quê? Para poder fazer uma recompra da movimentação que eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora na semana passada. A gente conseguiu perceber aqui, ó, olha aqui o nosso carbono eficiente, que está fazendo o zigue-zague descendente e nessa semana, olha aqui, tiveram uma ponta compradora em relação a esse setor. O carbono eficiente nada mais é que é o nosso Ibovespa, sem as ações de Vale e algumas ações também do setor de materiais básicos. Então aproveitaram nessa semana para quê? Para fazer uma feirinha em alguns ativos aqui do nosso Ibovespa.
em relação ao nosso setor de materiais básicos, segunda semana consecutiva que eles fizeram uma ponta vendedora. Na semana passada, Vale tinha encerrado a semana com mais de 3 de alta. E eles estavam fazendo o que com Vale na semana passada, pessoal? Estavam sentando a mamona na ponta vendedora em relação às ações da companhia. Então, nessa semana, Vale encerrando a semana com desvalorização e eles aproveitando ainda para poder sentar a mamona na ponta vendedora em relação às ações da companhia. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, pessoal, que o nosso conteúdo ele é diferenciado porque ele busca deixar o investidor pessoa física com senso crítico. A gente não está aqui para ser a modinha da internet, a gente não está aqui para ficar produzindo vídeo para vocês todos os dias, relatando o mercado, e enquanto isso o investidor pessoa física só se ferrando dentro do mercado. A gente está aqui para dar uma visão crítica para vocês aprenderem a pensar fora da caixa e os insights de quem faz o mercado, o que eles estão fazendo em relação aos nossos setores e aos nossos ativos. Eu vou aqui comentar com vocês, olha os setores que não são tão amplos. Dá uma olhada nessa semana, pessoal. Olha aqui o setor elétrico, ambiente comprador. Olha aqui o setor de utilidade, ambiente comprador. Olha aqui, até mesmo o setor imobiliário, ambiente comprador. Olha small caps, ambiente comprador. Ou seja, ainda tem zigue-zague descendente em alguns deles? Sim, mas, por exemplo, no setor de utilidade e também no setor elétrico, a gente já está começando a ver um zigue-zague ascendente em relação às movimentações que eles têm dentro do nosso mercado. Portanto, essa é a função principal do canal e esse nosso vídeo de base semanal, aqui no nosso conteúdo aberto, vai priorizar esse tipo de dado. Se você quiser pegar as informações e dados referentes às movimentações da semana, você faça parte do nosso grupo de membros com esse valor irrisório e você também vai conseguir ter um acompanhamento mais tete a tete comigo em relação à movimentação da semana. Investidores pessoas físicas que curtem o nosso trabalho, cada vez mais safo, mas já dando esse feedback para vocês que o nosso conteúdo ele está gradativamente migrando em relação ao nosso grupo de membros para quem quiser uma informação mais específica, e a gente vai deixar o nosso canal aberto sempre para dar informações gerenciais para vocês entenderem o funcionamento do mercado. Olha aqui esse gráfico, pessoal. Eu tenho aqui a evolução do investidor pessoa física e também do investidor estrangeiro neste ano de 2021. Investidor pessoa física está com uma ponta compradora desde quando? Desde julho. A última vez que comprou com a nossa bolsa caindo quase 4%. Aí o que aconteceu em agosto? Tomaram uma trolha, conforme a gente chegou a comentar com vocês, que começaram a comprar o nosso mercado lá no 129.500 e panicaram quando a bolsa perdeu lá os 120 mil pontos. Ambiente vendedor, inclusive, foi o maior do ano em relação ao investidor pessoa física. Enquanto isso, o investidor estrangeiro que sentou a mamona na ponta vendedora em julho, quando a nossa bolsa caiu quase 4%, o que eles fizeram em agosto, que a bolsa caiu mais 2,5%? Recompraram quase tudo que eles tinham vendido em julho, colocando também lucro no bolso e melhorando o preço médio de compra que eles têm no nosso mercado no ano de 2021. Esse dado aqui, fique muito atento. Mais um dado que eu vou passar para vocês, pessoal. Olha o investidor pessoa física no ano de 2021. Começou um ambiente comprador em janeiro, a bolsa estava 119 e fechou o mês em 115, comprando, ou seja, o pé trocado em atividade. Quando chegou em fevereiro, a nossa bolsa pulou de 115 para 110. Olha o ambiente comprador do investidor pessoa física. Pé trocado de novo, modo on, justamente com a nossa bolsa caindo. Quem está com o ambiente de trade, isso daqui é caixão. Aí quando a nossa bolsa resolveu se recuperar entre fevereiro e junho, que a gente teve 4 meses fantásticos, olha o investidor pessoa física, vendeu todos eles, todos os 4 meses. Aí se você comenta, Renato, mas o cara que está vendendo aqui é o cara que comprou lá em janeiro ou em fevereiro. Aí eu falo, olha, se o cara comprou em janeiro ou fevereiro, a bolsa foi ficar acima do patamar de janeiro, por exemplo, só no mês de maio.
Então o cara teve que esperar pelo menos aí 4 meses para ele poder oferir lucro. E a gente sabe que não é só esse tipo de investidor que tem no mercado. A gente já está aí se aproximando de 4 milhões de CPFs. Lembrando que a conta do B3, se você tiver conta em 2 corretoras, ele te registra como 2 CPFs. Então a gente pode diminuir isso pelo menos por 2, porque muita gente que eu conheço tem pelo menos 2 corretoras aí como conta aberta dentro do mercado. Por 4 meses, estava lá vendendo. Aí quando chegou no mês de julho, olha o que aconteceu com o investidor pessoa física. A nossa bolsa caiu de 126 para 121. Opa, vamos comprar. E aí ficou barato. Só que aí a bolsa foi lá e caiu para 118 e tomou uma trolha. Já vendeu tudo. E agora no mês de setembro continua a vender. Isso é sinal, pessoal, que o nosso mercado pode estar fazendo fundo, porque o comportamento do investidor pessoa física normalmente é contrário ao comportamento da evolução dos preços em relação ao mercado financeiro. Muito atento em relação a isso, o nosso canal não tem problema nenhum de comentar com vocês, porque a gente está querendo salvar alguém que entrou no mercado, saiu no oba-oba, foi enganado pelo gênio da lâmpada falando que ele ia ficar rico no dia seguinte que ele entrasse no mercado. Olha o comportamento do investidor estrangeiro, pessoal. Eles compraram no mês de janeiro, onde a nossa bolsa caiu. Quando chegou fevereiro, eles venderam, ajudaram a nossa bolsa a cair. Quando chegou em março, eles continuaram a vender um pouquinho em relação ao ambiente comprador que eles tiveram no mês de janeiro. Só que em abril, em maio, em junho, eles enfiaram o pé na compra, ajudando o nosso mercado pelo menos ali de 116 até 126 mil pontos. Aí quando chegou no mês de julho, resolveram colocar alguma coisa no bolso, ok. Aí depois no mês de agosto, a nossa bolsa caiu mais e eles resolveram recomprar parte do que eles já tinham vendido com a bolsa lá em cima. A gente botou o nosso alerta quando eles cruzaram a média móvel para baixo e agora no mês de setembro começaram o mês com o ambiente comprador aqui dentro do nosso mercado e a nossa bolsa aqui com o ambiente corretivo. Muito desse ambiente corretivo que a gente está vivendo aqui, pessoal, é ruído local. O nosso ambiente político nunca foi saudável. O nosso ambiente político, se você dá uma olhada no nosso vídeo aí que a gente tem o conteúdo especialíssimo, quando chegou 2013, 2014, 2015, quando a gente teve problema muito político, impeachment, toda a confusão dentro do nosso cenário político nacional, o que o estrangeiro estava fazendo? Eles estavam comprando o nosso mercado. Entre 2012 e 2016, quando a gente praticamente ficou caindo em boa parte do tempo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo feirinha no nosso mercado. E deixaram a batata quente. De 2018, um investidor institucional nacional entrou no mercado pensando, agora eu se consagro, estilo Milton Leite. Olha o que aconteceu aqui com o investidor institucional nacional, pessoal. O investidor tomou uma trolha monstra. O institucional nacional começou a comprar o nosso mercado, pessoal, quando a nossa bolsa estava lá em 96.300 pontos. Quando estava em 113 mil pontos, o institucional nacional já tinha comprado aqui no nosso mercado mais de 60 bilhões de reais, entre 96 e 113. Aí quando chegou em fevereiro, quando a bolsa começou a cair, antes do ambiente aí da nossa crise sanitária, eles compraram mais ainda. Tiveram um ambiente comprador de mais de quase 20 bi. E estavam todos pendurados lá em cima, o institucional nacional. Aí a bolsa vai lá e tomba, parte ao meio. Olha o que o institucional começou a fazer quando o nosso mercado começou a se recuperar lá em maio do ano passado. Inclusive, eles começaram a vender o nosso mercado, a nossa bolsa estava em 87 mil pontos. Aí você comenta, Renato, mas começaram a vender com lucro. Eu falo, qual lucro? Sendo que boa parte da movimentação compradora que eles tiveram, eles começaram nos 96 mil pontos, pessoal. Só se foi a galera que comprou aqui, em 2018, que chegou a acumular aqui cerca de 15 bilhões de reais. Mas mesmo assim, essa galera que comprou lá de 2019 para frente, estava tomando uma remonstra. Quando o mercado veio aqui nos 93 mil pontos, olha o tanto que eles já tinham vendido no nosso mercado. Aí depois a bolsa voltou lá para os 109 mil pontos. Eles já tinham o quê? Vendido praticamente a metade do que eles tinham comprado.
Aí, entre 109 e 119, aí eu concordo que esse ambiente vendedor aqui pode ter sido com alguma dose de lucro. Mas boa parte do tempo foi o quê? Tomando a trolha do mercado. Inclusive o mercado depois continuou a subir. A gente chegou a fazer lá a máxima dos 126 mil pontos do fechamento mensal. Olha aqui, investidor institucional nacional já vendeu toda a carga do ambiente mensal que eles têm no nosso mercado, desse acompanhamento que eu faço somente de 2016 para cá. O Márcio Noronha, nosso mestre, guru aí do mercado, ele tem lá na revista dele, chama Timing, cadastre-se lá para você receber a revista dele. Ele tem uma evolução desde 2005. O investidor institucional nacional nunca chegou a participar do nosso mercado. O primeiro momento que ele começou a participar do nosso mercado foi exatamente lá no final de 2018 e eles levaram uma trolha monstra. Investidor institucional, infelizmente, pessoal, muito bambambam aí, institucional, pagando de sabichão no mercado, tomou uma trolha monstra no nosso mercado. E aqui no nosso canal, a gente não tem o rabo preso com ninguém, a gente fala na lata o que vocês precisam de entender em relação ao conteúdo do mercado financeiro, fechou? Para a gente poder encerrar esse vídeo de hoje com vocês, quero comentar em relação à movimentação aí de base semanal, qual setor, pessoal, que a gente está falando com vocês aqui, já tem muito tempo no nosso conteúdo, que é um setor que só cai, que só cai, que só cai. Setor imobiliário. Olha o que aconteceu. Quase 7% de desvalorização nessa primeira semana. Pessoal, qual o setor que a gente fala que está forte dentro do nosso mercado? Índice de materiais básicos. Nem ele. A gente teve uma movimentação, já a segunda semana consecutiva que eles estão vendendo lá, conforme a gente comentou com vocês no nosso gráfico, caindo 2,5%. Só que ainda acumula uma alta do ano em 18%. E o sujeito lá operando ativos do setor imobiliário porque ele quer ficar rico. Se for para o ambiente de trade, toma cuidado. Porque a gente vê ativos aí caindo 10, 15, 20% e são ativos que, se você vê, só estão na boca de investidor, pessoa física que opera no mercado. Aí, alguém que acertar o fundo vai começar a cantar de galo. Ah, eu tinha avisado. Aí eu falo, amigo, você está avisando isso desde quando o mercado estava 50% acima. Agora ele já está 50% abaixo. Relógio parado a certas horas, 2 vezes ao dia. Para com essa coisa boba do mercado financeiro de ficar contando vantagem porque você pegou o ativo no fundo. Isso não leva ninguém a nada no ambiente de trade, tá, pessoal? Se você percebeu uma empresa que só cai, mas você vê aquela empresa com qualidade e você opta por um investimento nessa empresa, justamente nesses momentos você tem que soltar foguetes, porque na sua visão a empresa continua tendo um comportamento exemplar em relação em seus múltiplos e também na sua saúde financeira. Então, essa movimentação dessa semana, e a gente vai dar uma repassada para vocês aqui, ó, no ambiente semanal. A gente teve, olha aqui, pessoal, setor financeiro, prioritariamente ativo só caindo, só ambiente de valorização nessa semana nas ações de B3SA. A gente tem o racional dentro do nosso grupo de membros. Aqui no setor de consumo, pessoal, ambiente de desvalorização em boa parte dos ativos. Açaí aqui com uma movimentação de valorização, seguido aqui também para as ações de lojas americanas e as ações de Marfrig. Inclusive, quem assistiu o nosso vídeo aí de base mensal, a gente chegou a comentar em relação às ações da companhia. Setor de materiais básicos, somente as ações de Braskem salvaram a lavoura. Se você assistiu o nosso conteúdo de base mensal, sabe o que a gente está falando. Óleo, gás e biocombustível, na semana passada, Petrobras tinha subido com eles empurrando, e nessa semana aqui, mais de 7% de desvalorização, e a gente tem esse racional em relação ao nosso grupo. Aqui no setor industrial, todo mundo com ambiente corretivo, vários deles a gente já identificou há muito tempo esse ambiente corretivo. Aqui no setor de serviços públicos, alguns ativos teteia aí em relação a esse ambiente por parte deles, e vocês viram que eles já estão começando a fazer comprinha em relação ao setor elétrico e também setor de utilidade pública. Nessa semana a gente teve destaque para as ações de CEMIG, para as ações de EGE, para as ações de Equatorial e também para as ações de Copel. Setor de saúde nessa semana destaque, Qualicorp, depois de tanta venda, nessa semana fechando aí com ambiente de valorização, assim como as ações de Intermédica e também as ações de Rap Vida. RADL, a gente já tem o nosso racional
pelo nosso vídeo de base mensal. Dá uma olhada lá para você se inteirar aqui no ambiente de Telecom e TI, todos com ambiente de desvalorização aí do nosso mercado, uma ponta de maior intensidade para as ações de local web aí com uma queda de mais de 3,5% dentro do nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês uma excelente semana. Vamos muito atento em relação ao comportamento do fluxo externo aqui no nosso canal. Mais uma vez, eu convido a você que tem realmente interesse de participar do mercado financeiro com informações de altíssima qualidade, agora com o nosso grupo de membros, não tem desculpa, você com valor irrisório, você tem acesso ao nosso conteúdo de altíssima qualidade, além do nosso conteúdo aberto que a gente está buscando agora, um ambiente mais macro para poder deixar todos vocês informados em relação à movimentação do fluxo externo dentro do nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!